Dia 21, protegendo sua igreja. Efésios 4:3. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto esforcem-se para continuar unidos desse modo. Colossenses 3:14. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. É sua função proteger a unidade da sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que nós possamos experimentar a unidade e a harmonia um dos outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta de igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, o nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. E nos seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por essa unidade, em João 17:20. Era a nossa união que estava em primeiro lugar na sua mente naquelas horas agonizantes. Isto mostra a importância desse assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus do que a sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e quer que a proteja, e especialmente dos danos devastadores causados pelas divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que você está. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar essa unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia na sua igreja entre todos. A Bíblia diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. E como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum e não nas nossas diferenças. Paulo então recomenda: concentrem-se nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos 14:19. Como fiéis, nós compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Romanos 10:12, 12, 4 e 5. Partilhamos da mesma salvação, a vida e do mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderiam nos enumerar aqui. É nelas que devemos nos concentrar e não nas diferenças pessoais. Lembrem-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças e não simplesmente tolerar. Deus deseja unidade e não uniformidade, como foi dito. Mas, para o bem da unidade, não devemos permitir que as nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos então nos manter concentrados no que é mais importante, que é aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou, e assim cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito normalmente é sinal de que o foco foi desviado para questões bem menos importantes, e a Bíblia chama esses assuntos controversos. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou até métodos, a divisão sempre vai acontecer. Mas se nos concentramos em amar uns aos outros e a cumprir o propósito de Deus, nós vamos alcançar a harmonia. Paulo implora por isso, dizendo em 1 Coríntios 1:10: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros nos que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só pertencer. Seja realista nas suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja essa verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das suas imperfeições. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em compartilhar, conforma-se com o real sem lutar pelo ideal também é complacência. A imaturidade está em conviver com essa tensão. Outras pessoas irão decepcioná-lo, desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são da sua família, e mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los por aí. Em vez disso, Deus nos orienta a sermos pacientes uns com os outros, fazendo até concessões às faltas uns dos outros por causa do amor que há em vocês. Efésios 4:2.
As pessoas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões e até compreensível. A lista pode ser bastante longa, como conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, fofoca, mesquinharia e até os próprios pecados das pessoas. Em vez de ficarmos abalados, surpresos, nós devemos nos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, e entre eles os quais eu estou incluído. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, nós precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que é possível. A reconciliação é a estrada para ter um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja é o primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica sua imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas, tem problemas e você logo vai ficar desapontado novamente com alguém. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão que foi martirizado por resistir ao nazismo, escreveu um clássico sobre a convivência da igreja que se chama Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói a nossa falsa expectativa de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que nós a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. E esse é o início da verdadeira unidade. Toda igreja deve afixar numa placa na entrada: proibida a entrada de pessoas perfeitas. E este é um lugar somente para aqueles que admitem serem pecadores e carecem da graça e do amor de Deus para crescerem. Prefira também incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar do lado que atira as pedras naqueles que estão servindo a Deus e que se envolvem e contribuem. Deus nos adverte repetidamente que não venhamos a criticar, comparar ou até julgar uns aos outros. Criticar é o trabalho de outros irmãos que estão fazendo na fé, é com sincera convicção intervir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Romanos 14:4. Paulo acrescenta ainda que não devemos julgar nem desprezar os irmãos com convicção distintas da nossa. Por que você critica as ações do seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos 14:10. Sempre que eu julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Eu perco a minha comunhão com Deus, eu exponho o meu orgulho e a minha insegurança, eu predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e eu prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado de acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. E culpar e criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho dele. Se fazemos o mesmo, é porque nós somos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Então lembre-se de que os outros irmãos, não importa quanto você discorde deles, não são um verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando, criticando os outros deve ser aplicado na edificação da unidade. A Bíblia diz que assim estaremos empregando o nosso esforço na boa convivência fraterna, ajudando mutuamente com palavras de ânimo, não pondo seu irmão lá embaixo, apontando seus defeitos. Romanos 14:19. Outro ponto é recusar-se a dar ouvidos à fofoca. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e que, se quiser proteger a sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a ela. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada, e isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare. Eu não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofoca a você também irão espalhar fofocas suas para os outros. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvido às fofocas para Deus, você é um criador de casos. Criadores de casos dão ouvidos a criadores de casos. Provérbios 17:4. São esses os mesmos que dividem a igreja pensando apenas em si mesmo. São egoístas e sem nenhuma evidência do Espírito de Deus. Judas 19. É muito triste constatar que, no rebanho de Deus, as maiores feridas são causadas por ovelhas e não por lobos. Paulo ainda alerta que sobre os cristãos canibais.
aqueles que devoram uns aos outros, Gálatas 5,15, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem fala demais. Provérbios 20:19. A maneira mais rápida de pôr fim ao conflito, seja na igreja, no grupo, onde você estiver, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-lo a mudar de atitude. Salomão ainda lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha, de maneira que as brigas acabam quando o brigão é separado do grupo. Provérbios 26:20. Outro ponto é: pratiquem os métodos de Deus para solucionar os conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ainda ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Mas se não ouvir, tome uma ou duas testemunhas para que na presença delas se torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Mateus 18:15-17. Em meio a um conflito, nós somos tentados a nos queixar com terceiros, em vez de corajosamente falar com a pessoa de forma amorosa, com quem estamos tendo aborrecimentos. Assim, o correto é procurar diretamente essa pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo, e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar a uma ou duas testemunhas para que ela tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda assim mostrar-se intransigente? Jesus ordena que apresentem à igreja o assunto. E se a pessoa ainda assim se recusar a ouvir, você deve tratá-la como incrédulo descrente. Mateus 18:17, 1 Coríntios 5:5. Apoie o seu pastor e os outros líderes é um outro fator importante. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes a responsabilidade e as autoridades que eles mantenham a unidade do corpo de Cristo. Durante os conflitos interpessoais, esse tem um trabalho ingrato. Sobra para o pastor, muitas vezes, para os líderes religiosos, essa desagradável tarefa de agir como mediador entre esses membros ressentidos e imaturos. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes. Isso é algo que nem Jesus conseguiu realizar. Então pare de pensar isso dos seus líderes. A Bíblia é clara sobre a maneira com a quais eles devem nos relacionar com os que servem. Hebreus 13:17 diz: sejam obedientes aos seus pastores, ouçam conselhos deles. Eles estão atentos às condições da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribua para que a liderança deles seja alegre e não penosa, porque tornar as coisas mais difíceis. Os líderes, um dia, esses pastores estarão diante de Deus, prestando conta da responsabilidade de zelar por nós. Hebreus 13:17 diz: eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Mas vocês também, nós, temos que ter a responsabilidade de ouvi-los e obedecê-los. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com as pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. E eles devem evitar as discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso. Enquanto oram para que esses encrenqueiros mudem de atitude, eles devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade e repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os 2 avisos mencionados anteriormente. Protegendo a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores, os líderes, eles necessitam das nossas orações, incentivo, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a qual foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses 5:12-13. Eu desafio você a aceitar a responsabilidade de promover a unidade na sua igreja. Empenhe-se nisso com o objetivo impositivo de todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre vai ser fácil. Em algum momento, você vai ter que fazer o que é melhor para o corpo e não para você, mostrando a preferência pelos outros. E esse é o motivo pelo qual Deus nos colocou em família, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, nós aprendemos a dizer nós em vez de eu, nosso em vez de meu. Deus diz: não pensem apenas nos seus próprios bens, pensem nos outros também e o que é melhor para eles. 1 Coríntios 10:24. Deus abençoa a igreja que permanece unida.
Aqui ele dá um exemplo da igreja de Sade Black. Cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade da igreja. A consequência é que essa igreja jamais sofreu um conflito de divisão. E tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, em vez de tratá-la como uma mera igreja. Para se ter ideia, num período de 7 anos, essa igreja chegou a batizar milhares de pessoas. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, ele busca uma incubadora, uma igreja que seja carinhosa em amor. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar para pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando encontram uma igreja, um local onde os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam, somente as portas trancadas desse lugar podem manter essas pessoas do lado de fora. Tema para reflexão: eu tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentrem-se nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos 14:19. Pergunta para meditar: o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família, da minha igreja nesse exato momento? Que Deus nos abençoe.